Da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a política do governo em relação à pandemia e ao meio ambiente. Num discurso polêmico, ele disse que o Brasil é vítima de campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Pela primeira vez nos 75 anos da Organização das Nações Unidas, os líderes mundiais não se reuniram em Nova York. Por causa da pandemia, o plenário da Assembleia Geral, que tem capacidade para 2.000 pessoas, recebeu menos de 200 diplomatas. Governantes participaram por vídeo. Seguindo a tradição, o presidente do Brasil abriu os debates. No início, os diplomatas no plenário não conseguiram ouvir a tradução para o inglês e a exibição do vídeo foi interrompida. Problema resolvido, Jair Bolsonaro começou o discurso com uma defesa das ações do governo na pandemia e disse que lamenta as mortes. Em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Bolsonaro repetiu o tom crítico à imprensa e as medidas de isolamento social defendidas pelas autoridades sanitárias da OMS e do próprio Ministério da Saúde. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. O presidente apresentou então uma lista de medidas do governo que, segundo ele, evitaram um mal maior. Disse que o auxílio emergencial beneficiou 65 milhões de pessoas. Citou o socorro a pequenas e microempresas, compensações de perdas de receita de estados e municípios e descreveu a visão do governo sobre a saúde pública na pandemia. Nosso governo assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Destinou 400 milhões de dólares para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Não faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes de Covid. O presidente destacou o sucesso do agronegócio brasileiro e voltou a elogiar a política ambiental do país. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura. Sobre os incêndios na Amazônia e no Pantanal, o presidente disse que parte deve-se a atividades de sobrevivência das populações nativas e parte ao calor. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantém política de tolerância zero com o crime ambiental. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição.
Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil defendeu na ONU a criação de um mercado de carbono para combater as mudanças climáticas, mas que foi voto vencido. E citou o derramamento de óleo no litoral do Nordeste brasileiro. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O presidente afirmou que o Brasil é referência no campo dos direitos humanos. Citou o acolhimento de quase 400 mil refugiados venezuelanos. A história das Nações Unidas se mistura à história da diplomacia brasileira. Desde 1947, o Brasil abre os debates gerais. No discurso, o presidente Bolsonaro citou o papel do nosso país nas relações internacionais e o compromisso do Brasil com a ONU. Como um membro fundador da ONU, o Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas: paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. O presidente defendeu os acordos comerciais com a União Europeia, que tem enfrentado resistência em países da Europa críticos à política ambiental brasileira. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. Bolsonaro afirmou que o Brasil repudia o terrorismo e defende a democracia na América Latina. Manifestou solidariedade com o povo libanês por causa da explosão em Beirute, que deixou mais de 200 mortos. E encerrou o discurso elogiando o acordo diplomático firmado entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein e mediado pelos Estados Unidos. Profissionais e órgãos ligados à saúde reagiram às declarações do presidente sobre as ações de combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro estava reunido com ministros e parlamentares aliados. Parou tudo para assistir à transmissão do discurso gravado. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, postou a foto em rede social e escreveu: "Senti um orgulho muito grande de pertencer a esse time." O senador Jorginho Melo, do PL, também elogiou. "Que bom ver nossa economia apresentada tão positivamente na ONU, mesmo diante de um cenário de pandemia." O presidente atribuiu o resultado a medidas como o auxílio emergencial e o socorro às microempresas. A líder do PCdoB, Perpétua Almeida, classificou de inverdades as declarações sobre o combate à Covid. Omitiu o descaso com que tratou mais de 137 mil mortes por coronavírus e passou o problema para o Supremo, para os governadores e para a própria imprensa. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde rebateu o discurso de Bolsonaro sobre as ações do governo na pandemia. Destacou que, longe de afastar a competência da União, o Supremo Tribunal Federal apenas decidiu que estados e municípios têm o direito de planejar e executar as medidas de enfrentamento à grave pandemia da Covid-19 no Brasil. E, infelizmente, o país ainda se ressente de uma coordenação nacional para o enfrentamento da doença, o que, obviamente, não se dá apenas com o envio de insumos e recursos. No discurso, o presidente Bolsonaro também falou sobre o auxílio emergencial dado pelo governo na pandemia. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. O número de beneficiários está correto, mas Bolsonaro exagerou no valor pago a cada um deles. A quantia básica entre abril e agosto foi de R$ 600. A partir de setembro, houve redução para R$ 300. O total previsto é de R$ 4.200 até dezembro para quem receber todas as parcelas. Pela cotação do dólar, o valor total citado pelo presidente em reais seria de 5.470. Esse valor será recebido pelas mulheres sozinhas e chefes de família
que tiveram o direito a R$ 1.200 nas primeiras parcelas. Muitos não conseguiram se inscrever desde o início do programa e não chegaram ao teto dos pagamentos. A pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, disse que, além de lembrar a importância da ajuda emergencial, Bolsonaro poderia ter ressaltado as ações dos pesquisadores e das empresas. A grande participação que a iniciativa privada teve, pela primeira vez se observou um novo voluntariado no Brasil. E o segundo ponto é uma enorme participação da ciência brasileira, com uma capacidade de trabalho, mesmo em condições muitas vezes adversas. Eu acho que são dois pontos muito positivos e que poderiam ter sido mencionados. Ambientalistas também se manifestaram sobre o discurso. O deputado Vitor Hugo, do PSL, afirmou que o discurso de Bolsonaro foi excepcional. Defendeu nossas visões e posicionamentos, reforçou nossa preocupação com o meio ambiente sem desconsiderar o fator econômico. Falou de liberdade, paz, democracia. O senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, disse que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de assumir compromissos que tranquilizassem a comunidade internacional e os grandes investidores, e que o discurso desrespeita indígenas e quilombolas ao tentar imputar sobre eles a responsabilidade sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse que Bolsonaro mostrou de forma clara a posição do governo. O presidente abordou todos os pontos aí que são os pontos mais polêmicos do momento que nós estamos vivendo aí nas relações internacionais e na situação interna do nosso país, né, de forma bem clara, bem até didática. As organizações ambientais reagiram. Afirmaram que as declarações de Bolsonaro sobre incêndios na Amazônia estão muito distantes da realidade. A distribuição das terras indígenas na Amazônia, elas representam cerca de 1/4, né, da região, 25% da região. Mas o número de focos de calor que ocorreram dentro desses territórios foi somente 7%. Então, os indígenas estão longe de representar o principal foco de calor ou de queimadas na região. O WWF Brasil afirmou que, como um roteiro de ficção, o discurso uniu palavras-chave das Nações Unidas com descrições de um Brasil que não existiu em 2020, em completo negacionismo da realidade do país. O Greenpeace disse que Bolsonaro fez um discurso negacionista que envergonha o povo brasileiro e isola o Brasil do mundo. O cientista Carlos Nobre afirmou que estudos comprovam que as queimadas são provocadas. Não é uma boa ideia transmitir um discurso em que isso pareça ser uma coisa ou natural, ou isso pareça ser uma coisa que só populações indígenas ou pequenos agricultores são responsáveis, porque, na verdade, inúmeros estudos, inclusive dos incêndios desse ano, mostram que existe uma grande quantidade de incêndios que são provocados pela expansão das áreas de pecuária e de agricultura. O Observatório do Clima considerou que o discurso do presidente Jair Bolsonaro pode prejudicar a economia do país. Ele resolveu dizer que existe uma teoria da conspiração, terceirizar a responsabilidade, usar dados falsos e brigar com a realidade. O impacto disso é terrível para a imagem do país, ainda mais nesse momento em que se discute internacionalmente o acordo Mercosul-União Europeia, em que investidores ameaçam retirar dinheiro do Brasil. O governo brasileiro afirmou hoje em nota que os problemas ambientais podem se agravar se o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não entrar em vigor. Segundo os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura, isso vai representar um desincentivo aos esforços do Brasil para fortalecer a legislação ambiental. Esse acordo precisa ser aprovado pelos parlamentos de cada país europeu, mas alguns alegam que a política ambiental do governo Bolsonaro é um empecilho para a ratificação. Na semana passada foi a França que fez isso. O acordo anunciado em 2019, depois de 20 anos de negociações, engloba um universo de cerca de 750 milhões de consumidores.
Pesquisadores identificaram partículas